10 fatos históricos que você não acreditaria que são reais. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos explorar um mundo de curiosidades históricas que desafiam nossa compreensão do tempo e da cronologia. Prepare-se para se surpreender com 10 fatos históricos que são tão incríveis que você terá dificuldade em acreditar que são reais. Desde conexões inesperadas entre figuras históricas até eventos que desafiam nossa noção de progresso humano. Essa jornada pela história promete ser uma viagem fascinante através do século. Então aperte os cintos e venha conosco explorar os mistérios e maravilhas do passado. Não se esqueça de deixar seu comentário e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Agora, sem mais delongas, vamos começar. 1. Cleópatra viveu mais perto do pouso na Lua do que da construção das pirâmides. Cleópatra VII, a última rainha do Egito da dinastia Ptolemaica, é conhecida por sua relação com Júlio César e Marco Antônio. Ela reinou de 51 a.C. até sua morte em 30 a.C. A grande pirâmide de Gizé, construída durante a quarta dinastia do Egito Antigo, data de cerca de 2580 a.C. A missão Apollo 11, que levou os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin à superfície da Lua, ocorreu em 1969 d.C., quase 2 milênios e meio após a construção das pirâmides. 2. A Universidade de Oxford é mais antiga que o Império Azteca. A Universidade de Oxford, localizada em Oxford, Inglaterra, é uma das universidades mais antigas do mundo de língua inglesa. Seu ensino formal começou no século XI. Em contraste, o Império Azteca, uma das civilizações pré-colombianas mais poderosas na Mesoamérica, foi estabelecido no século XV, especificamente em 1428. 3. A guilhotina foi usada pela última vez na França no mesmo ano em que o filme Star Wars foi lançado. A guilhotina, um método de execução notório durante a Revolução Francesa, foi utilizada pela última vez na França em 1977, o mesmo ano em que o primeiro filme da saga Star Wars foi lançado. Esse contraste entre uma prática histórica sombria e um marco da cultura pop moderna destaca a rapidez da mudança social e tecnológica ao longo do século. 4. George Washington morreu antes da invenção da primeira bateria. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, faleceu em 1799. A primeira bateria elétrica foi inventada por Alessandro Volta em 1800, inaugurando uma era de descobertas científicas que revolucionaram a sociedade. 5. O primeiro fax foi patenteado enquanto a diligência ainda era o principal meio de transporte nos Estados Unidos. Alexander Bann patenteou o primeiro fax, chamado de Pantelegraph, em 1843. Nessa época, a diligência, um tipo de transporte terrestre de passageiros, ainda era amplamente utilizado nos Estados Unidos, mostrando o contraste entre a comunicação visual à distância e os meios de transporte terrestre tradicionais. 6. A Torre Eiffel e o Nintendo foram lançados na mesma década. A Torre Eiffel, um ícone da arquitetura mundial, foi concluída em 1889 para a exposição Universal em Paris. Ao mesmo tempo, a Nintendo, uma empresa de entretenimento japonesa, foi fundada em 1889, embora tenha começado inicialmente como uma fabricante de cartas Hanafuda. 7. Anne Frank e Martin Luther King Jr. nasceram no mesmo ano. Anne Frank, conhecida por seu diário durante a ocupação nazista dos Países Baixos durante a Segunda Guerra Mundial, e Martin Luther King Jr., líder dos direitos civis nos Estados Unidos, nasceram ambos em 1929, apesar de suas histórias e lutas serem tão diferentes. 8. O Império Otomano ainda existia quando o Chicago Cubs venceu sua última World Series antes de 2016. O Chicago Cubs, uma equipe de beisebol dos Estados Unidos, venceu a World Series em 1908, enquanto o Império Otomano, um dos maiores impérios da história, só foi dissolvido oficialmente em 1922, após a Primeira Guerra Mundial. 9. A máquina de costura foi inventada antes da Califórnia se tornar um estado do ZEWA. Elias Howe inventou a máquina de costura em 1846, revolucionando a indústria têxtil. A Califórnia tornou-se o 31º estado dos Estados Unidos em 1850, destacando o progresso tecnológico em relação ao desenvolvimento político e territorial. 10. Houve um tempo em que Paris tinha uma taxa de iluminação. Em 1667, o rei Luís XIV decretou uma taxa de iluminação em Paris para financiar a iluminação pública da cidade. Os residentes eram obrigados a pagar uma taxa adicional para manter as lâmpadas a óleo acesas nas ruas, mostrando como as cidades históricas enfrentaram desafios semelhantes aos da urbanização moderna.
E aí está, pessoal, 10 fatos históricos que desafiam nossas noções de tempo e espaço. Esperamos que vocês tenham desfrutado dessa viagem fascinante através dos anéis da história. Não é incrível como eventos aparentemente desconexos podem estar mais entrelaçados do que imaginamos? Se você ficou tão maravilhado quanto nós com essas curiosidades históricas, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como esse. E não se esqueça de nos contar nos comentários qual foi o seu fato histórico favorito ou se você conhece algum outro que poderíamos incluir em vídeos futuros. Afinal, a história está cheia de surpresas e sempre há mais para descobrir. Até a próxima viagem. Obrigado por assistir e até mais.